Hoje vamos falar sobre duas características importantíssimas que ganharam ainda mais destaque durante a pandemia: a solidariedade e a ajuda humanitária. Celebramos nesse sábado, amanhã, o Dia da Cruz Vermelha. É comemorado nessa data em homenagem à data de nascimento do fundador dessa organização humanitária, Henri Dunant, em 8 de maio de 1828, em Genebra, na Suíça. A gente vai entender um pouco mais da história e da organização e do trabalho que eles fazem diariamente com o José Flávio Lima da Cunha, que é coordenador nacional de educação da Cruz Vermelha brasileira, já está conosco aqui online. José, seja bem-vindo, viu? Obrigada aí pelo seu tempo conosco. Um bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui junto com vocês para falar dessa grande instituição que me orgulha muito, né? Que traz tanto benefício à humanidade. Então é um prazer, estou aqui pronto para falar um pouco dessa instituição maravilhosa. Bacana. Vamos começar então, José, explicando para as pessoas de casa o que é a Cruz Vermelha brasileira, né? Como é esse trabalho? Pronto. A Cruz Vermelha brasileira é propriamente dita porque ela é uma sociedade nacional. Porque existe a Cruz Vermelha, a instituição internacional, que ela está presente em mais de 190 países, né? A Cruz Vermelha brasileira em si, ela faz parte das 190, uma das 190 sociedades nacionais, né? Que prestam serviço no mundo. Então, a Cruz Vermelha brasileira faz parte dessa sociedade nacional e faz parte do movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Aqui no Brasil, ela foi fundada no dia 5 de dezembro de 1908, mas amanhã, nós vamos celebrar o Dia Internacional da Cruz Vermelha. Esse movimento, que foi iniciado com Henri Dunant em 1859, foi fundado em 1863, após ele ter presenciado o sofrimento dos soldados de guerra, né, que após serem feridos, eles morriam à míngua nos campos de batalha. Então, isso sensibilizou Henri Dunant, que fez com que, em 1863, ele fundasse a Cruz Vermelha, e hoje, aqui no Brasil, nós fazemos parte da Cruz Vermelha brasileira, que é uma das sociedades nacionais da Cruz Vermelha. Queria que você falasse um pouco mais aí, né, sobre o propósito, a missão pela qual surgiu a Cruz Vermelha. Lá no início, né, o senhor mencionou aí o trabalho, né, que a Cruz Vermelha surgiu aí com Henri Dunant. Conta mais um pouco para a gente sobre essa missão e como vem sendo as transformações desde 1828 até agora. Pronto, pois não. Então, como eu falei inicialmente, Henri Dunant, ele era um comerciante suíço que, em viagem para a Itália, ele passa pelo campo de Solferino, que nesse período estava em batalha, em guerra, e ele presenciou o sofrimento daqueles soldados que deram a vida para salvar sua pátria, e que no momento que estavam mais precisando de socorro, que estavam feridos, eles estavam morrendo ali sem nenhuma assistência naquele campo de batalha. Então, o que ele fez? Recrutou pessoas que viviam ali naquelas imediações para prestarem os primeiros socorros àquelas pessoas, para que eles tivessem, digamos assim, uma morte digna, que não fossem jogados ali à própria sorte. Então, ele abriu o primeiro hospital de campanha, né? Nesse período, em volta de 1859. Então, que ele estava indo para uma viagem de negócios, mas ao passar por o campo de Solferino, presenciou isso e imediatamente abandonou a viagem de comércio e voltou para a Suíça, onde ele procurou outros comerciantes e daí deram início à Cruz Vermelha, o movimento internacional. E em 1863, eles fundam a Cruz Vermelha como uma instituição de prestação de socorro. Em homenagem à Suíça, eles inverteram a posição da bandeira, das cores da bandeira, colocando a Cruz Vermelha no centro com o campo branco. Inverteram essa posição das cores da bandeira da Suíça. Bacana. Em 1863, ela foi fundada oficialmente, e daí, a partir das convenções de Genebra, né, que foram sendo fundamentadas para poder
instituir os princípios de atuação da Cruz Vermelha como uma instituição imparcial, com trabalho voluntário e humanitário, principalmente nesse momento, como para dar assistências aos feridos de guerra. A partir do momento da fundação, foram sendo realizadas várias convenções e nessas convenções foram sendo ampliados os campos de atuação da Cruz Vermelha. Saiu para só dar assistência aos feridos de campo de guerra, depois passou a dar assistência aos náufragos de guerra e aí foi passando para assistência aos civis. Chegando hoje, damos assistência às pessoas, os prisioneiros de guerra, aos civis que estão em condição de vulnerabilidade em áreas de guerra, de conflito, como no caso nós estamos a Síria, muitos civis morrem, então a Cruz Vermelha ela se preocupa também com isso. Isso é uma evolução, porque se formos falar minuciosamente do trabalho da Cruz Vermelha de 1860, desse período, de 1863 para cá, passaríamos o dia inteiro. Eu estou fazendo um resumo. Hoje nós nos preocupamos não somente com o momento da guerra, momento da crise, mas nós nos preparamos, porque era uma preocupação de Henri Dunant quando ele viu, não, nós temos que fundar uma associação, uma sociedade, para nos prepararmos no momento de paz, para darmos assistência no momento de guerra. Essa era a maior preocupação dele. E hoje nós vivemos esse espírito. A Cruz Vermelha, não só a Cruz Vermelha brasileira, mas todo o movimento internacional e crescente vermelho, preocupam-se em capacitar seus voluntários, captar voluntários para serem preparados para que no momento de necessidade, esses voluntários estejam preparados para prestar a devida assistência às pessoas que precisam. É uma grande missão, né, José? Eu queria que você falasse um pouquinho mais também para a gente sobre a Cruz Vermelha aqui no Brasil. Onde ela está presente, quais as pessoas que participam, que colaboram aí para esse trabalho? Pronto. A Cruz Vermelha brasileira, como eu falei, ela foi fundada no dia 5 de dezembro de 1908, certo? Hoje ela já tem o reconhecimento do governo, ela é uma instituição civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, certo? E que presta assistência como auxiliar do poder público e, em particular, ao serviço de saúde das Forças Armadas. É por isso que você vê muitas vezes o carro do Exército e da própria aeronáutica com aquela cruz vermelha de fundo branco, certo? Porque nós somos forças auxiliares desses poderes. Então, a Cruz Vermelha brasileira ela tem sede no Rio de Janeiro, a sede nacional no Rio de Janeiro, chamado Palácio da Cruz Vermelha, que fica na Praça da Cruz Vermelha, no centro da cidade do Rio. E lá nós temos o escritório do órgão central. Esse escritório do órgão central também tem outros escritórios aqui em Fortaleza, que no caso é onde eu estou no momento, e um escritório também em Brasília. Isso por quê? Para facilitar a atuação da Cruz Vermelha. Então foram feitos esses polos para que haja uma melhor articulação desses voluntários, desses funcionários da Cruz Vermelha, no sentido de atender à necessidade da população brasileira. Em relação à atuação da Cruz Vermelha, ela sempre, quando você fala em Cruz Vermelha, imagina-se logo uma catástrofe, um acidente, enfim. Mas, como eu falei, nós nos preparamos no momento de paz para que, no momento necessário, nós estejamos capacitados para isso. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia de Covid, nós estamos num momento, digamos assim, de intensidade, assim, de trabalho muito intenso, certo? Porque nós nos preocupamos em atender às necessidades das populações mais vulneráveis. Vimos que os próprios hospitais, devido à grande demanda de procura, houve uma escassez de recursos, de EPIs, de medicamentos,
Então, a Cruz Vermelha, através de seus parceiros, né, que doam medicamentos, EPIs, nós fizemos um trabalho muito intenso e ainda estamos fazendo esse trabalho muito intenso, né, no sentido de distribuição de medicamentos, de EPIs, dando assistência a essas populações carentes, não só no sentido curativo, mas também no preventivo. Nós temos atuação também no sentido de prevenção da dengue, zika, chikungunya, que é um trabalho constante. Então, é um trabalho muito intenso. Trabalhamos e vamos continuar trabalhando. Nesse momento, enquanto eu estou conversando com vocês, muitos e muitos voluntários estão fazendo serviço de desinfecção em setores públicos de algumas cidades, estão levando EPIs para os hospitais para atender a necessidade dos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Enfim, nós não paramos. Temos outros projetos que serão colocados em prática nesses próximos dias, então, no sentido de dar assistência à população brasileira em particular. E quem é que pode ser voluntário na Cruz Vermelha? Como que funciona esse trabalho? Pronto. Qualquer pessoa pode tornar-se um voluntário da Cruz Vermelha, certo? Para isso, ele vai fazer uma inscrição naquela filial estadual ou municipal onde ele reside. Ele vai participar de um curso de formação institucional básica, onde ele irá aprender ver o histórico da Cruz Vermelha, onde ele irá aprender os fundamentos, os princípios que regem a Cruz Vermelha, para que ele possa realizar o trabalho da melhor maneira possível. Fazendo esse curso, ele torna-se um voluntário da Cruz Vermelha. Mas o que é que eu preciso para ser um voluntário da Cruz Vermelha? Primeiro de tudo, ele tem que ter amor no coração, amor ao próximo, certo? Porque eu, quando me tornei voluntário da Cruz Vermelha, há 25 anos atrás, eu ainda não tinha nenhuma formação acadêmica. Eu era simplesmente um estudante de ensino médio, mas que eu tinha muita vontade de me tornar um voluntário da Cruz Vermelha. Então, só depois que eu entrei para a escola de farmácia, que me tornei farmacêutico, é que comecei a atuar de forma específica, mas nós não atuamos especificamente em uma área determinada. Eu sou farmacêutico, mas na necessidade eu carrego caixa, distribuo cesta básica, faço qualquer trabalho que seja necessário para atenuar o sofrimento alheio. Que isso é o princípio geral, o objetivo geral da Cruz Vermelha, amenizar o sofrimento alheio. A pessoa tem que estar pronta para ajudar, né? Isso é o mais importante. Isso, José Flávio, conta um pouquinho mais para a gente da sua história em particular, né? Você disse que já está aí há 25 anos, né? Nesse trabalho. Conta um pouquinho mais o que te influenciou, como foi essa vontade sua de participar dessa organização. Pronto. Eu gosto de relatar esse fato, até porque as pessoas acham que a gente se torna um voluntário. Na verdade, eu sempre digo que nós nascemos voluntários. Precisamos somente de um incentivo. É como uma semente que está inativa, ela precisa de um campo fértil para germinar. Então, eu, por volta dos 12 anos de idade, eu ouvindo a uma rádio pela madrugada, ouvi falando sobre o trabalho da Cruz Vermelha no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que tem uma condição geográfica e climática muito parecida com o Nordeste. Então, isso me chama muita atenção. A forma como o radialista falou da Cruz Vermelha, do trabalho, então aquilo me deu um impacto muito grande. Coincidentemente, a minha cidade, como é a cidade carente do interior do Maranhão, ali próximo do delta do Rio Parnaíba, mais ou menos uns 15 dias depois, chega um barco americano com uma bandeira no mastro principal da Cruz Vermelha, levando doações para a minha cidade, que tinha passado recentemente por um problema de enchente. Então, isso eu entendi como se fosse realmente, digamos, um chamado. Então, eu com 12 anos de idade, comecei a observar aquilo e me deu muita vontade de sair da minha cidade, como não tinha muito recurso. Fui estudar numa cidade próxima e de lá eu procurei entrar em contato com a Cruz Vermelha no Rio. Procurei uma lista telefônica para ver há quanto tempo isso aconteceu. E lá eu peguei o endereço da Cruz Vermelha Brasileira no Rio e escrevi para lá. Até tinha esquecido que tinha feito isso, depois de muito tempo chega para mim
uns formulários informativos de como é que eu deveria proceder, mas aquilo caiu no esquecimento. Quando eu cheguei em Fortaleza, entrei para a Cruz Vermelha em 1995. Nesse período, eu tinha acabado de entrar para a Faculdade de Fisioterapia e, por sorte minha, fui convidado por uma outra instituição para participar de uma missão na África, né, para a reabilitação de amputados de mina terrestre. Então, como eu já era voluntário da Cruz Vermelha, e já existia a Cruz Vermelha angolana, que era assistida pela Cruz Vermelha portuguesa e pelo Comitê Internacional. Então, eu fiz um trabalho de reabilitação lá com o pessoal, ajudei. E, nesse período, ao voltar para Fortaleza, eu disse, não, eu vou ter que fazer algo mais pela população, vou ter que me doar um pouco mais. Aí foi quando eu entrei para a escola de farmácia, para a faculdade de farmácia, me graduei em farmácia e hoje eu trabalho como farmacêutico da Cruz Vermelha Brasileira, no sentido de buscar o uso racional de medicamentos, assistir as populações com doações de medicamentos, como usar, enfim, atuo tanto na área de educação, que é o meu departamento, sou coordenador nacional, mas também atuo na área de saúde, que a educação também é saúde. Que maravilha, né? Que bom, então, que você disse sim, que entendeu, né, como um chamado a aparição daquele barco lá e hoje está aqui contando essa história pra gente, viu? Quero agradecer a você, viu, José Flávio Lima da Cunha, pela entrevista, por conversar e nos mostrar um pouco mais sobre esse trabalho grandioso desenvolvido pela Cruz Vermelha em todo o mundo. Obrigado pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade, viu? Eu queria desculpa, só te interromper, eu só queria também falar o nome do nosso presidente nacional, o senhor Júlio Caus, um homem de uma visão grandiosa, que está realizando um trabalho grandioso na Cruz Vermelha Brasileira. O meu muito obrigado a todos vocês, tá? Eu sei que o tempo é corrido, quem dera termos um tempo maior para falarmos melhor da Cruz Vermelha, mas aí eu procurei fazer um resumo do que é a Cruz Vermelha, esse trabalho grandioso com a liderança desse homem magnífico que é o senhor Júlio Caus, que é o nosso presidente nacional. Foi ótimo. Parabéns. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns a todos os envolvidos, então, nesse trabalho, viu? Obrigada, José. Um grande abraço para você. Parabéns pelo trabalho, viu? Até uma próxima oportunidade.